Mãe! O que aconteceu? Acorda! Imagine descobrir que sua própria esposa passou anos impedindo você de falar com sua mãe, bloqueando ligações, apagando mensagens, convencendo a velha senhora de 82 anos que você não queria mais saber dela. E tudo isso enquanto você achava que estava construindo uma família feliz. Foi exatamente o que aconteceu com Rodrigo Mendes, empresário de Curitiba. E quando ele finalmente descobriu a verdade, era quase tarde demais. Antes de você saber o que ele encontrou naquela casa, me conta. De qual cidade do Brasil você está assistindo? E o que você faria se descobrisse isso sobre sua esposa? Deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque o que vem a seguir vai mexer com você de um jeito que você não está esperando. Início do bloco 1. Dona Alzira Mendes acordou às 5:30 da manhã, como fazia todos os dias há 40 anos. Não porque precisasse, não porque tivesse algo importante a fazer, simplesmente porque o corpo não sabia dormir mais que isso. Ela se levantou devagar da cama de casal que dividia sozinha desde que Antônio morreu, 7 anos atrás. Os joelhos estalaram quando pisou no chão frio de cerâmica. Abril em Curitiba era assim, aquele frio seco que entrava pelos ossos. A casa era pequena, um sobrado antigo no bairro Água Verde, com 2 quartos, sala, cozinha e um quintal nos fundos, onde ela ainda mantinha algumas plantas. Rodrigo tinha oferecido 1000 vezes para ela se mudar para um apartamento moderno, com elevador, portaria, aquecimento central. Ela sempre recusava. Naquela casa, ela tinha memórias. Naquela casa, ela ainda sentia a presença do marido. Alzira foi até a cozinha, acendeu a luz fluorescente que piscou 3 vezes antes de estabilizar e colocou a chaleira no fogo. Enquanto esperava a água ferver, olhou pela janela. O dia ainda estava escuro, as luzes dos postes iluminando a rua vazia. Na geladeira, como sempre, não tinha muito, meia dúzia de ovos, um pedaço pequeno de queijo Minas, margarina, pão de forma que estava começando a ficar duro. Ela pegou 2 fatias, separou as migalhas que sobraram no pacote e colocou num pratinho ao lado da janela. Os pardais chegariam daqui a pouco. Eles sempre chegavam. O telefone tocou às 6:15. Alzira sentiu o coração acelerar, como sempre acontecia quando o telefone tocava. Podia ser Rodrigo, podia ser. Ela foi até a mesinha da sala, onde ficava o aparelho fixo antigo, daqueles com fio enrolado, e atendeu no 3º toque. Alô? Dona Alzira? Era uma voz feminina, impaciente. É da Clínica São Lucas. A senhora tem consulta marcada para hoje às 9 horas com o doutor Henrique. Ah, sim, eu sei. Alzira segurou o fone com mais força. Mas eu ia ligar para desmarcar. Não tenho como ir hoje. A senhora já desmarcou a consulta do mês passado também. Está ficando difícil agendar. Eu sei. Desculpa, é que fica complicado para mim. A senhora não tem ninguém que possa levar? Alzira olhou para a foto emoldurada na parede. Rodrigo, Patrícia e ela, tirada no aniversário dela, há 2 anos, todos sorrindo. Tenho, sim, meu filho. Mas ele trabalha muito, sabe como é? Não quero incomodar. A mulher do outro lado da linha suspirou. Tá bom, dona Alzira, vou desmarcar. Mas a senhora precisa fazer esse acompanhamento. O doutor pediu exames importantes. Eu sei. Prometo que vou na próxima. Depois que desligou, Alzira ficou parada ali na sala, olhando para o telefone. Ela podia ligar para Rodrigo. Podia explicar que precisava ir ao médico. Ele ia entender, ia arranjar um jeito de levá-la, ou pelo menos de mandar alguém. Mas aí ela lembrou da última vez que tinha ligado. Fazia 3 semanas. Patrícia tinha atendido. Oi, minha filha, tudo bem? O Rodrigo tá aí?
Ele está numa reunião importante, dona Alzira. Não pode atender agora. Ah, tudo bem. Eu espero ele me ligar depois então. Olha, a senhora sabe como o trabalho dele é corrido, né? Melhor eu já passar o recado. O que é? Não, não é nada importante. Só queria conversar mesmo. Só conversar? A voz de Patrícia tinha ficado meio impaciente. Dona Alzira, o Rodrigo tá tão cansado ultimamente. Quando ele chega em casa só quer descansar. A senhora entende, né? Se for só para conversar, talvez seja melhor deixar ele ter um tempo para ele mesmo. Alzira tinha sentido algo estranho no peito, uma dor pequena, mas persistente. Claro, claro. Eu entendo. Desculpa incomodar. Não incomoda. É só que a gente se preocupa com ele, né? Ele já tem tanta coisa na cabeça. Desde então, Alzira não tinha ligado mais. Os pardais chegaram às 7 horas em ponto. Ela abriu a janela da cozinha e espalhou as migalhas no parapeito. Eles comiam rápido, nervosos, olhando para os lados. Quando terminavam, voavam embora sem olhar para trás. Alzira entendeu perfeitamente. O dia passou devagar, como todos os dias. Ela lavou a louça do café, varreu a casa, regou as plantas do quintal. Meio-dia, esquentou uma sopa de pacote. Comeu metade e guardou o resto na geladeira. À tarde, sentou na poltrona da sala e ligou a televisão. Passou pelos canais sem prestar atenção, parou num programa de auditório onde as pessoas gritavam muito. O barulho ajudava, o silêncio da casa ficava pesado demais, quando era só ela. Às 3 da tarde, o telefone tocou de novo. Dessa vez, era a moça do supermercado do bairro. Dona Alzira, a conta da senhora venceu semana passada. R$ 240. A senhora vai passar aqui para pagar? Vou sim. Hoje mesmo eu passo. É que a gente não pode fazer mais nenhuma compra fiado enquanto não acertar essa pendência. Eu sei. Desculpa, eu passo aí. Mas ela não ia passar. Não tinha R$ 240. A aposentadoria tinha chegado na semana anterior e já tinha ido quase toda embora. Luz, água, remédio da pressão, remédio da tireoide, gás. Ela ia ter que pedir ajuda para Rodrigo. Não tinha outro jeito. Mas como pedir se ele estava tão cansado? Se Patrícia achava que ela estava incomodando demais? Alzira pegou o caderninho onde anotava as despesas. Tinha conseguido economizar R$ 90 do mês passado. Se ela parasse de comprar carne, se comprasse só arroz, feijão, ovo, talvez conseguisse esticar até o final do mês, e no mês que vem pagava o supermercado. Ela passou o resto da tarde fazendo contas no caderninho, apagando e refazendo, tentando fazer os números se encaixarem. Não se encaixavam. Às 6 da noite ela fez um chá de camomila e sentou de novo na poltrona. Pegou o celular que Rodrigo tinha dado de presente 2 anos atrás, no aniversário dela. Ela ainda não sabia usar direito, mas ele tinha colocado o número dele ali, bem grande, fácil de apertar. Alzira ficou olhando para o número, os dedos pairando sobre a tela. Será que ele ia atender? Ou seria Patrícia de novo? Ela guardou o celular de volta na bolsa. Amanhã ela ligava. A noite caiu e ela preparou um jantar simples, 2 ovos mexidos com pão. Comeu na cozinha sozinha, ouvindo o barulho dos talheres no prato. Quando terminou, lavou tudo, secou, guardou. Antes de dormir, foi até o quintal. As plantas precisavam ser regadas de novo, mesmo ela tendo regado de manhã. Não precisavam, na verdade, mas ela precisava fazer alguma coisa, precisava sentir que ainda tinha alguma coisa dependendo dela. Enquanto molhava a hortelã, ouviu vozes na casa ao lado. Uma família jantando, risos, uma criança pedindo sobremesa, o pai dizendo que sim. Alzira terminou de regar e voltou para dentro. No quarto, tirou o vestido florido que usava desde manhã e colocou a camisola. Deitou na cama, do lado direito, como sempre. O lado esquerdo continuava vazio. Antônio costumava dormir ali.
Ela fechou os olhos, mas demorou muito para conseguir dormir. Ficou pensando se Rodrigo estava bem, se ele estava comendo direito, se estava muito estressado no trabalho, se estava feliz. Será que ele pensava nela também? Será que ele sentia falta dela? Ou será que Patrícia tinha razão e ela estava incomodando? Alzira dormiu sem respostas, como dormia todas as noites. 3 dias depois, na quinta-feira de manhã, ela acordou com uma tontura forte. Levantou da cama e sentiu o chão girar. Segurou na cabeceira, esperou passar. Não passou. Foi até a cozinha devagar, apoiando na parede. Precisava comer alguma coisa. Talvez fosse só fome. Mas quando abriu a geladeira, viu que só tinha 2 ovos e a margarina. O pão tinha acabado. Ela pegou os ovos, quebrou na frigideira, mas enquanto mexia, a tontura voltou mais forte. As pernas fraquejaram. Alzira conseguiu se sentar na cadeira de plástico antes de cair. Ficou ali, respirando devagar, esperando o mundo parar de rodar. Precisava comer, precisava tomar o remédio da pressão, mas para isso precisava comer primeiro. O remédio não podia ser tomado de estômago vazio. Ela tentou se levantar de novo. Não conseguiu. O celular estava na bolsa, pendurada na cadeira da sala. Longe demais. Alzira ficou ali na cozinha, sentada naquela cadeira de plástico, olhando para os ovos mexidos na frigideira que começavam a queimar porque ela tinha esquecido de desligar o fogo. E foi nesse momento que ela entendeu uma coisa. Estava em apuros de verdade. Precisava de ajuda. Ajuda real. Não em uma semana, não amanhã. Agora. Ela respirou fundo e gritou: "Socorro!" Sua voz saiu fraca, rouca. Não ia alcançar a rua. Não ia alcançar os vizinhos. Tentou de novo, mais alto: "Socorro! Alguém me ajuda!" Nada. Silêncio. Alzira começou a chorar. Não de desespero, não ainda, mas de uma tristeza profunda, pesada. A tristeza de entender que estava completamente sozinha. Rodrigo Mendes estava no 10º andar do edifício comercial, na Avenida Cândido de Abreu, na sala de reuniões da empresa dele, quando a reunião foi cancelada. O investidor que vinha de São Paulo para discutir a expansão da empresa tinha mandado mensagem de última hora. Voo atrasado, temporal em Congonhas, ia precisar remarcar. Rodrigo olhou para o relógio. 11 da manhã de uma quinta-feira. Tinha limpado a agenda inteira para aquele encontro. Agora estava com o dia livre, algo que não acontecia há meses. Pronto, pessoal, ele disse para a equipe que estava na sala. Reunião cancelada. Podem voltar para as suas mesas. A gente reprograma isso semana que vem. De volta à sua sala, Rodrigo ficou olhando pela janela. Lá embaixo, a cidade se mexia. Carros, pessoas, prédios, Curitiba crescendo. Ele tinha construído aquilo tudo. Aos 38 anos, era dono de uma empresa de logística com 42 funcionários, contratos com 3 redes nacionais de varejo, faturamento de 2,5 milhões ao ano. Começou do zero. Ele e o pai, Antônio, no início eram só os dois, com um caminhão velho e muita vontade de trabalhar. Quando o pai morreu, Rodrigo continuou, expandiu, profissionalizou, transformou. A mãe sempre dizia que tinha orgulho dele, que o pai teria orgulho também. Rodrigo pegou o celular e abriu o WhatsApp. Rolou os contatos, parou no nome dela. Mãe. A última mensagem dele era de 12 dias atrás. Oi, mãe, tudo bem? Trabalho tá corrido. Semana que vem a gente se vê. Ela tinha respondido: tudo bem, filho, fica tranquilo. Beijo grande. Ele não tinha respondido mais nada. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Quando foi a última vez que ele tinha ido na casa dela? 3 semanas? 1 mês? Mais? Ele sempre tinha alguma desculpa. Reunião importante, viagem de trabalho, problema para resolver. E Patrícia sempre concordava. Sua mãe entende, amor. Ela sabe que você está construindo o futuro da gente. Mas agora, ali, com o dia livre, sem reunião, sem desculpa, Rodrigo pensou: por que não?
Por que não ir lá agora, fazer uma surpresa, levar ela para almoçar fora? Ele pegou as chaves do carro e saiu do escritório sem avisar ninguém. O Audi Q5 saiu do estacionamento subterrâneo e entrou na Avenida Cândido de Abreu. 15 minutos depois, estava entrando no bairro Água Verde. Rodrigo conhecia aquelas ruas de cor. Tinha crescido ali, jogado bola naquela praça, comprado pão naquela padaria da esquina, andado de bicicleta nessas calçadas. Estacionou em frente à casa da mãe. Tudo parecia igual. A pintura amarela clara, meio desbotada, o portão de ferro, o jardim na frente com as plantas que ela cuidava. Mas tinha alguma coisa diferente. Ele não sabia dizer o quê. Rodrigo desceu do carro, trancou, atravessou a calçada, empurrou o portão. Ele abriu fácil demais. Não estava trancado. Estranho. A mãe sempre trancava. Ele subiu os 3 degraus da entrada e tocou a campainha. Esperou. Nada. Tocou de novo. Silêncio. Mãe? Ele bateu na porta. Mãe, é o Rodrigo. Tô aqui. Nenhuma resposta. O coração dele começou a acelerar. Ele girou a maçaneta. A porta estava aberta. Rodrigo entrou. A sala estava do mesmo jeito que sempre esteve. Sofá antigo, estante com fotos, televisão pequena, tudo arrumado, limpo, mas silencioso demais. Mãe? Ele andou até a cozinha e foi ali que viu. Dona Alzira estava sentada numa cadeira de plástico ao lado do fogão, a cabeça caída para frente, os braços pendurados dos lados do corpo. Na frigideira em cima do fogão, ovos queimados soltavam uma fumaça fina. Mãe! Rodrigo correu até ela, desligou o fogo, segurou o rosto dela com as 2 mãos. Mãe, me olha! Sou eu! Alzira abriu os olhos devagar, desorientada. Demorou alguns segundos para focar nele. Quando focou, um sorriso fraco apareceu. Rodrigo, filho. Você está aqui? Claro que eu estou aqui. O que aconteceu? A senhora está passando mal? Ela tentou falar, mas a voz saiu fraquíssima. Tonteira, não consegui. Rodrigo olhou ao redor. A cozinha, a geladeira. Ele abriu, quase vazia. 2 ovos, margarina, nada mais. O pânico tomou conta dele. A senhora comeu hoje? Tomou os remédios? Alzira balançou a cabeça devagar, envergonhada. Não tinha pão. O remédio não pode. Estômago vazio. Não tinha pão. A voz de Rodrigo subiu. Como assim não tinha pão? Ela desviou o olhar. Acabou. Eu ia comprar, mas a conta do mercado está atrasada. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A senhora está sem comida? A senhora está passando fome aqui e não me ligou? Eu não queria incomodar, filho. Patrícia disse que você estava muito cansado, muito ocupado. Patrícia disse o quê? Mas antes que ela pudesse responder, Alzira fechou os olhos e o corpo dela começou a escorregar da cadeira. Rodrigo a segurou antes que ela caísse. Mãe, fica comigo. Vamos, fica acordada. Ele a pegou no colo e se assustou com o peso. Ou melhor, com a falta de peso. Ela estava leve demais. Muito leve. Quanto tempo ela estava passando fome? Rodrigo carregou a mãe até o sofá da sala, deitou ela com cuidado, pegou uma almofada para colocar embaixo da cabeça dela. Então correu até a cozinha, abriu todos os armários. Arroz, feijão, sal, açúcar, mais nada. Abriu a geladeira de novo. Olhou direito dessa vez. 2 ovos, margarina, uma garrafa de água pela metade. Como ela estava sobrevivendo? Rodrigo pegou o celular e ligou para o SAMU. Explicou a situação. A atendente disse que ia mandar uma ambulância, mas podia demorar. Era melhor ele mesmo levar se pudesse. Ele desligou e ligou para Patrícia. Tocou 4 vezes. Ela atendeu com aquela voz alegre, despreocupada. Oi, amor. Tudo bem? A reunião já acabou? A reunião foi cancelada. Eu tô na casa da minha mãe. Silêncio do outro lado. Você tá na casa da sua mãe? Tô.
E a situação aqui tá grave, Patrícia. Ela tá desmaiada. Não tem comida na casa. Não comeu hoje. Não tomou remédio. Eu vou levar ela para o hospital agora. Nossa, amor, que susto. Mas calma. Ela deve ter esquecido de fazer compras, né? Sua mãe às vezes fica distraída. Esqueceu de fazer compras? A voz de Rodrigo estava controlada, mas havia algo perigoso nela. Ela disse que a conta do mercado está atrasada. Disse que não tinha como comprar comida. Ah, sim, ela me pediu um dinheiro mesmo semana passada. Eu ia comentar com você, mas você estava tão estressado com aquele contrato. Ela te pediu dinheiro? Pediu. Eu falei que a gente precisava conversar com você primeiro, né? Que não podia ficar dando dinheiro sempre, que ela precisa aprender a se organizar com a aposentadoria. Rodrigo fechou os olhos, respirou fundo. A gente vai conversar direito sobre isso. Agora eu preciso levar ela para o hospital. Ele desligou antes que Patrícia pudesse responder. Voltou para a sala. Alzira tinha aberto os olhos de novo, mas estava pálida, fraca. Rodrigo se ajoelhou ao lado do sofá. Mãe, eu vou te levar para o hospital, tá bom? Vou cuidar de tudo. Ela segurou a mão dele com uma força surpreendente para alguém tão frágil. Não precisa, filho. Eu só preciso comer alguma coisa. Passa uma vergonha dessas no hospital. A senhora está passando mal. Precisa de médico. Rodrigo! Os olhos dela se encheram de lágrimas. Desculpa por incomodar. Eu não queria te preocupar. E foi nessa hora, ouvindo a mãe dele pedir desculpas por estar passando fome, que Rodrigo entendeu. Alguma coisa tinha dado muito errado, e ele nem tinha percebido. O pronto-socorro do Hospital São Vicente estava lotado naquela quinta-feira de manhã. Rodrigo carregou a mãe para dentro nos braços, ignorando os olhares curiosos das pessoas na sala de espera. Preciso de ajuda aqui. Minha mãe desmaiou. Uma enfermeira veio correndo com uma cadeira de rodas. Eles colocaram Alzira, que estava semiconsciente, murmurando coisas desconexas. A enfermeira verificou os sinais vitais rapidamente, franzindo a testa. Pressão muito baixa. Quando foi a última vez que ela comeu? Não sei, Rodrigo respondeu, a voz saindo tensa. Ela mora sozinha. Eu cheguei e encontrei ela desmaiada na cozinha. E os remédios? Ela toma alguma medicação? Pressão e tireoide. Mas ela disse que não tomou hoje porque não tinha comido. A enfermeira acenou com a cabeça e empurrou a cadeira para dentro da área de atendimento. Rodrigo foi atrás, mas uma recepcionista o parou. Senhor, preciso dos documentos da paciente. RG, carteirinha do convênio. Rodrigo parou. Convênio. A mãe tinha convênio. Ele pagava para ela. Tinha que pagar. Ele sempre pagou. Não pagou? Eu não sei se ela tem. Deixa eu ligar para minha esposa. Ele discou. Patrícia atendeu no primeiro toque. E aí, amor, como ela tá? No hospital. Eles estão atendendo. Escuta, a mãe tem convênio médico? Tem, sim. Você paga todo mês, lembra? Aquele da Unimed. E a carteirinha, onde tá? Deve estar na casa dela. Procura na bolsa dela ou naquele armário da cozinha onde ela guarda documentos. Tá. Eu vou ter que voltar lá pegar. Fica de olho no celular. Se eu precisar de alguma coisa, eu te ligo. Tudo bem. Beijo, amor. Fala para ela que eu desejo melhoras. Rodrigo desligou e ficou olhando para o celular. Alguma coisa naquela conversa tinha soado estranha, mas ele não conseguiu identificar o quê. Ele voltou até a recepcionista. Eu preciso buscar os documentos na casa dela. Demora muito? Uns 20 minutos no atendimento inicial. O senhor consegue ir e voltar? Consigo. Rodrigo correu até o carro. A casa da mãe ficava a 10 minutos do hospital. Ele fez o caminho no piloto automático, a mente acelerada. Quando ela tinha pedido dinheiro para Patrícia, por quê? Porque ela não tinha ligado direto para ele, porque não tinha insistido. Ele estacionou em frente à casa de novo e entrou.
Dessa vez prestou atenção em tudo. A sala realmente estava arrumada, limpa, mas havia poeira acumulada nos móveis. Quanto tempo desde que alguém tinha limpado direito? Rodrigo foi até o armário da cozinha, onde a mãe sempre guardava documentos importantes. Abriu. Dentro havia uma pasta plástica velha, cheia de papéis. Ele pegou e começou a revirar. Carteira de identidade, CPF. Carteirinha do convênio, sim, estava ali. Mas embaixo, outras coisas chamaram a atenção. Boletos. Vários boletos. Rodrigo pegou um. Conta de luz, 2 meses atrasados. Pegou o outro. Conta de água, 3 meses atrasados. O coração dele começou a bater mais rápido. Ele pegou mais. Telefone, gás, supermercado, farmácia. Todas as contas atrasadas. Algumas com avisos de corte, outras com juros acumulados. Como era possível? A mãe recebia aposentadoria. Não era muito, mas dava para viver. E ele sempre mandava um dinheiro extra quando ela pedia. Espera. Quando ela pedia? Quando foi a última vez que ela tinha pedido? Rodrigo pegou o celular e abriu o WhatsApp. Foi nas conversas com a mãe. Rolou para cima, lendo as mensagens antigas. 3 meses atrás. Mãe. Filho, desculpa incomodar. Você pode me ajudar com um dinheirinho esse mês? Tá apertado aqui. Rodrigo. Claro, mãe. Quanto a senhora precisa? Mãe. Uns 300 já ajuda. Rodrigo. Vou mandar agora. Qualquer coisa me avisa. Ele lembrou. Tinha feito a transferência no mesmo dia, mas depois disso, nenhuma mensagem dela pedindo mais nada. Ele rolou mais para cima. 4 meses atrás, mesma coisa. Ela pedindo ajuda, ele mandando dinheiro. Mas de 3 meses para cá, nada. Por quê? Rodrigo continuou procurando na pasta de documentos. No fundo, encontrou algo que fez seu sangue gelar. Um caderninho velho, de capa dura azul. Ele abriu. Era um caderno de anotações. Na primeira página, com a letra trêmula da mãe, controle de gastos, janeiro. Rodrigo começou a ler. Ela anotava tudo, cada compra no mercado, cada conta paga, cada centavo que entrava e saía. E no meio das anotações, frases soltas. Liguei para Rodrigo, Patrícia atendeu, disse que ele está ocupado. Tentei ligar de novo, não atendeu. Mandei mensagem, não respondeu. Patrícia disse para não incomodar Rodrigo tanto. Sentiu náusea. Ele virou as páginas lendo mais. Fevereiro. Conta de luz atrasada. Não quero incomodar Rodrigo. Patrícia disse que ele está cansado. Passei no mercado. Não consegui comprar tudo. Conta no limite. Liguei para Patrícia para pedir ajuda. Ela disse que ia conversar com Rodrigo, mas até agora nada. Março. Desmontei a consulta de novo. Não tenho dinheiro para o táxi. Liguei para Rodrigo 3 vezes essa semana. Todas as vezes Patrícia atendeu e disse que ele ia me ligar de volta. Não ligou. Será que estou incomodando mesmo? Será que ele não quer mais falar comigo? Rodrigo teve que parar de ler. Colocou o caderno sobre a mesa da cozinha e colocou as mãos no rosto. Sua mãe estava passando fome, passando necessidade, desmarcando consultas médicas e anotando tudo num caderno porque não tinha mais ninguém com quem falar. Enquanto ele estava ocupado construindo o império dele, fechando contratos milionários, comprando carro importado, a mãe dele estava comendo ovo com pão duro e guardando migalhas para os pardais. E Patrícia sabia. Rodrigo pegou o celular de novo e ligou para a esposa. Ela atendeu rápido. E aí, amor, achou os documentos? Achei. A voz dele saiu controlada demais. Achei os documentos. E achei outras coisas também. Que coisas? Conta atrasada, todas as contas atrasadas. Boletos com juros, aviso de corte de luz. Ah! Patrícia ficou em silêncio por um segundo. Eu também fiquei sabendo disso. Sua mãe realmente não sabe administrar o dinheiro dela, né? Ela te pediu ajuda? Pediu sim, algumas vezes. E você não me contou?
Amor, eu ia te contar, mas você estava sempre tão estressado, com tanta coisa para resolver. Eu não queria te sobrecarregar com mais problemas. Sobrecarregar. Rodrigo sentiu a raiva começando a subir. Patrícia, é minha mãe. Como é que você acha que isso é me sobrecarregar? Calma, amor. Não precisa falar assim comigo. Eu estava tentando te proteger. E, além do mais, sua mãe tem aposentadoria. Se ela não consegue se organizar com o dinheiro dela, isso é um problema dela, não nosso. Rodrigo fechou os olhos, respirou fundo. Eu vou voltar para o hospital agora. A gente conversa em casa. Tá bom. Beijo. Ele desligou e ficou parado ali na cozinha vazia. Tinha alguma coisa muito errada. Patrícia não estava apenas omitindo informação. Estava ativamente impedindo que a mãe dele chegasse até ele. Mas por quê? Rodrigo pegou os documentos e voltou para o carro. No caminho de volta ao hospital, ele não conseguia parar de pensar no caderninho. Naquelas anotações desesperadas da mãe. Será que ele não quer mais falar comigo? Ele queria. Claro que ele queria. Ele sempre quis. Só estava ocupado, distraído, confiando que tudo estava bem porque Patrícia dizia que estava. No hospital, Alzira já estava numa maca na sala de observação com soro no braço. Uma médica jovem estava ao lado, escrevendo algo na prancheta. Doutor, Rodrigo se aproximou. Como ela tá? A médica olhou para ele. O senhor é filho da paciente? Sou. Ela está estável agora. Mas o quadro é preocupante. Desidratação severa, desnutrição, anemia, pressão arterial perigosamente baixa. Quando foi a última vez que ela fez acompanhamento médico? Eu não sei. Ela tem consultas marcadas. Pelo menos deveria ter. Ela me disse que tem desmarcado as consultas por falta de transporte. Rodrigo sentiu vergonha. Eu devia ter levado ela. Eu só não sabia. O senhor mora com ela? Não, ela mora sozinha. A médica anotou algo. Ela tem condições de continuar morando sozinha? Tem, quer dizer, tinha. Eu achava que tinha. Senhor, vou ser direta. Sua mãe está num estado de negligência. Não sabemos se é autonegligência ou negligência de terceiros, mas o fato é que ela não está sendo cuidada adequadamente. Se a situação continuar assim, o próximo estágio é muito mais grave. Rodrigo sentiu o peso daquelas palavras. O que eu preciso fazer? Primeiro, garantir que ela está se alimentando direito. 3 refeições por dia, balanceadas. Segundo, garantir que ela está tomando as medicações corretamente. Terceiro, acompanhamento médico regular. E quarto, a médica olhou diretamente nos olhos dele. Alguém precisa estar presente. Idosos que moram sozinhos precisam de visitas frequentes, contato regular. Você não pode simplesmente ligar uma vez por semana e achar que está tudo bem. Cada palavra era uma facada, porque ele nem estava ligando uma vez por semana. Estava mandando mensagens, áudios corridos, promessas de visitar que nunca se cumpriam. Eu vou cuidar disso, ele disse. Prometo. A médica acenou e saiu. Rodrigo ficou sozinho com a mãe. Alzira estava dormindo, o rosto pálido contra o travesseiro branco. Ela parecia tão pequena naquela maca, tão frágil. Quando ela tinha ficado assim? Quando ele tinha parado de notar? Ele pegou a mão dela, com cuidado para não mexer no soro. A pele estava fria, os dedos magros. Ele lembrou daquelas mãos cozinhando para ele quando era criança, costurando no uniforme da escola, segurando ele quando tinha pesadelos. Desculpa, mãe, ele sussurrou. Desculpa por não ter percebido. Alzira abriu os olhos devagar. Quando viu ele ali, sorriu fraco. Rodrigo, você ainda está aqui? Claro que eu estou aqui. Não vou sair do seu lado. Não precisa ficar, filho. Você tem trabalho, tem compromissos. Não tem nada mais importante que a senhora. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu não queria te preocupar.
Mãe, escuta. Eu encontrei o caderninho da senhora. Li as anotações. Alzira arregalou os olhos e tentou se sentar. Você não devia ter lido aquilo. É só bobagem de velha, coisas que eu fico pensando. Não é bobagem. Rodrigo segurou as duas mãos dela. A senhora escreveu que ligou para mim várias vezes e eu não atendi, que Patrícia disse para não me incomodar. Isso é verdade? Alzira desviou o olhar. Ela estava certa. Você trabalha tanto, está sempre cansado. Eu não queria ser um peso. Um peso? Mãe, a senhora é minha mãe. Como é que pode ser um peso? Patrícia disse que eu ligava demais. Que você ficava preocupado comigo e isso atrapalhava o trabalho. Que era melhor eu só ligar quando fosse realmente urgente. Rodrigo sentiu a raiva voltando, mas dessa vez mais forte. E quando a senhora pediu dinheiro para ela? Eu pedi sim, umas 3 vezes nos últimos meses. Ela disse que ia falar com você, mas... Alzira parou, constrangida. Mas o quê? Ela disse que você achou que eu estava gastando demais, que eu precisava aprender a economizar, que não podia ficar dependendo de vocês. Eu nunca disse isso. Não, nunca. Patrícia nunca me contou que a senhora tinha pedido dinheiro. Eu não fazia ideia de que a senhora estava com dificuldade. Alzira ficou em silêncio, processando. Mas por que ela faria isso? Rodrigo não tinha resposta. Não ainda, mas ia descobrir. Ele ficou no hospital com a mãe o resto do dia. Os médicos fizeram exames, ajustaram os medicamentos, deram orientações. Alzira ia receber alta no dia seguinte, mas com uma lista de cuidados e recomendações. Às 6 da tarde, Rodrigo saiu para atender uma ligação. Era a Patrícia. Amor, você ainda está no hospital? Ainda. Nossa, o dia inteiro aí. Como ela tá? Estável. Vai receber alta amanhã. Que bom. Então você vem para casa hoje? Vou. Mas antes eu preciso passar no mercado, comprar comida para deixar na casa da minha mãe. Amor, não precisa fazer isso hoje. Você deve estar exausto. Amanhã a gente resolve. Não, Patrícia. Hoje, agora. Minha mãe não vai passar mais uma noite sem ter o que comer. Silêncio do outro lado. Então, tá bom, como quiser. Rodrigo desligou e foi até o supermercado mais próximo. Encheu 2 carrinhos. Arroz, feijão, carne, frango, peixe, legumes, frutas, pão, leite, queijo, manteiga, tudo que a mãe precisava e mais um pouco. Na fila do caixa, enquanto esperava, ele abriu o WhatsApp de novo. Foi nas conversas com a mãe e rolou para cima, procurando mensagens antigas. Então viu algo que não tinha notado antes. 3 meses atrás, a mãe tinha mandado: Filho, desculpa incomodar. Você pode me ajudar com um dinheirinho esse mês? Ele tinha respondido: Claro, mãe. Quanto a senhora precisa? Mas entre a pergunta dele e a resposta dela tinha uma lacuna de 3 horas. Estranho. A mãe sempre respondia rápido. Rodrigo clicou no perfil da mãe e foi em Mídia, Links e Docs. Ali ficavam todos os arquivos trocados na conversa. E foi aí que ele viu várias mensagens de áudio, dele para a mãe, mas nenhuma da mãe para ele. Rodrigo clicou em uma das mensagens de áudio antigas. Era a voz dele, mas ele não lembrava de ter mandado aquilo. Oi, mãe. Desculpa não ligar. Trabalho tá puxado. A gente se fala semana que vem. Beijo. Ele franziu a testa. Quando ele tinha mandado isso? Parecia a voz dele, mas havia algo artificial, robótico. Rodrigo pegou o fone de ouvido e escutou outros áudios. Todos com a mesma característica. Mensagens curtas, genéricas. Tá tudo bem por aqui. Trabalho corrido. A gente se fala depois. E então ele entendeu. Aqueles áudios não eram dele. Eram gerados por inteligência artificial. Alguém tinha usado algum aplicativo para sintetizar a voz dele e mandar mensagens falsas para a mãe. E só havia uma pessoa que tinha acesso ao celular dele, tempo suficiente para fazer isso. Rodrigo pagou as compras, colocou tudo no carro
e dirigiu até a casa da mãe. Descarregou as sacolas, encheu a geladeira, encheu os armários, organizou tudo. Quando terminou, eram 8 da noite. Ele trancou a casa, pegou as chaves e foi direto para o apartamento dele. Era hora de ter uma conversa muito séria com Patrícia. O apartamento de Rodrigo e Patrícia ficava num condomínio de luxo na Avenida Batel, 12º andar, vista para o Parque Barigui. 3 suítes, varanda gourmet, 2 vagas na garagem. Rodrigo tinha comprado aquele lugar 3 anos atrás, logo depois do casamento, como símbolo de tudo que tinha conquistado. Agora, entrando pelo hall com as sacolas do mercado ainda no carro, aquele apartamento parecia diferente. Menor, mais frio. Ele abriu a porta. Patrícia estava na sala, sentada no sofá de couro italiano, assistindo alguma série na televisão de 70 polegadas. Ela olhou para ele e sorriu. Oi, amor. Finalmente, eu estava com saudade. Rodrigo fechou a porta atrás de si e ficou parado ali no hall. Não tirou os sapatos, não largou as chaves. A gente precisa conversar. O sorriso de Patrícia vacilou um pouco. Claro. Quer jantar antes? Pedi comida japonesa, seu favorito. Não, agora. Ela desligou a TV com o controle remoto e se virou para ele completamente. Tá tudo bem, amor? Você tá com uma cara estranha. Rodrigo atravessou a sala e ficou de pé na frente dela. Você mandou mensagens de áudio falsas para minha mãe. Silêncio. Patrícia piscou confusa. O quê? Do que você tá falando? Áudios com minha voz, sintetizados. Você usou algum aplicativo de IA para clonar minha voz e mandar mensagens para ela, dizendo que eu estava ocupado, que ia ligar depois, que estava tudo bem. O rosto de Patrícia ficou branco, mas ela se recuperou rápido. Rodrigo, você tá louco? Eu nunca faria isso. Não? Então me explica por que no WhatsApp da minha mãe tem áudios meus que eu não lembro de ter mandado. Me explica por que a voz soa estranha, robotizada. Me explica por que ela achava que eu estava evitando ela. Patrícia se levantou do sofá. Amor, você está estressado. Foi um dia difícil. Sua mãe no hospital, toda aquela situação. Você está confundindo as coisas. Não estou confundindo nada. A voz de Rodrigo estava baixa, controlada, mas havia uma fúria contida ali. E tem mais. Minha mãe disse que pediu dinheiro para você. 3 vezes nos últimos meses. Você disse que ia falar comigo. Nunca falou. Eu ia falar, mas você estava sempre tão ocupado. Para de mentir! A voz dele subiu pela primeira vez. Para de mentir, Patrícia! Eu encontrei o caderno da minha mãe, li as anotações, ela escreveu tudo. Todas as vezes que ligou e você atendeu, dizendo que eu estava ocupado. Todas as vezes que ela pediu ajuda e você negou. Todas as vezes que ela achou que estava me incomodando, porque você disse que estava. Patrícia deu um passo para trás. Rodrigo, calma. Ela passou fome, Patrícia. Minha mãe passou fome. Tinha 2 dúzias de ovos na geladeira dela, nada mais, as contas todas atrasadas. Ela desmarcando consultas médicas porque não tinha dinheiro para o táxi. Enquanto isso, eu achando que estava tudo bem porque você me dizia que estava. Eu não sabia que estava tão grave assim. Você sabia. Rodrigo se aproximou mais, os olhos fixos nos dela. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Você estava afastando ela de mim. Por quê? Me explica por quê. Patrícia desviou o olhar. Por alguns segundos não disse nada. Quando finalmente falou, a voz estava diferente, mais fria, menos fingida. Porque ela é um problema. Rodrigo piscou, incrédulo. O quê? Sua mãe. Patrícia o encarou agora, sem mais aquele tom doce. Ela é um problema. Sempre foi, sempre ligando, sempre pedindo coisas, sempre querendo sua atenção. Você mal tinha tempo para mim porque estava sempre preocupado com ela.
Ela é minha mãe. Ela é uma velha carente que não aceita que você cresceu, que tem sua própria vida, sua própria família. Patrícia cruzou os braços. Eu só estava tentando te proteger, te dar espaço para focar no que importa, na empresa, no nosso casamento, no nosso futuro. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco. Você isolou minha mãe para me proteger? Eu não isolei ninguém. Ela tem telefone. Ela podia ter insistido. Podia ter ido até o seu escritório. Podia ter feito alguma coisa além de ficar se fazendo de vítima naquele caderninho patético. A mão de Rodrigo tremeu. Ele cerrou os punhos para controlar. Não fala assim da minha mãe. Por quê? É a verdade. Ela sempre foi dramática, sempre querendo atenção. Quando seu pai morreu, ela praticamente se mudou para sua casa. Você teve que implorar para ela voltar para o sobrado dela. Lembra? Ou você esqueceu? Ela estava de luto. Ela estava se aproveitando da situação. Patrícia deu um passo na direção dele. E olha, Rodrigo, eu entendo. Ela é sua mãe. Você ama ela. Mas amor não significa deixar ela controlar sua vida. Quando a gente se casou, eu te disse, ou é ela ou sou eu. Você escolheu. Lembra? Rodrigo lembrou. Daquela briga 3 anos atrás, logo depois do casamento. Patrícia dizendo que ele passava tempo demais com a mãe. Que ela, a esposa, deveria ser prioridade agora. Ele tinha concordado. Tinha concordado porque achava que ela estava certa. Eu escolhi errado, ele disse, a voz saindo trêmula. Patrícia deu uma risada curta, sem humor. Ah, agora você descobre? Depois de 3 anos? Interessante. Você manipulou tudo. Você mentiu para mim, mentiu para ela. Você deixou minha mãe passar fome só porque não queria dividir minha atenção. Eu fiz o que precisava ser feito. A voz de Patrícia estava firme agora, sem remorso. E se você for honesto consigo mesmo, vai admitir que você também queria isso. Você também queria ter menos responsabilidade com ela. Por que você acha que foi tão fácil para você acreditar em mim? Porque, no fundo, você queria acreditar. Queria achar que ela estava bem, que não precisava se preocupar, que podia viver sua vida sem culpa. Aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa que ela tinha dito. Porque tinha um grão de verdade ali. Um grão pequeno, mas tinha. Rodrigo tinha acreditado tão facilmente porque era conveniente, porque era mais fácil. Mas isso não justificava nada. Eu posso ter sido negligente, ele disse. Posso ter sido ausente, mas você foi cruel, você foi calculista, você destruiu minha mãe por ciúme. Não foi ciúme. Patrícia cruzou os braços. Foi autopreservação. Foi proteger o que é nosso. Ou você acha que íamos conseguir construir esse império com você correndo para a casa da sua mãe toda vez que ela espirrasse? Rodrigo olhou para ela como se estivesse vendo pela primeira vez. E, de certa forma, estava. Estava vendo quem ela realmente era por baixo da máscara. Pega suas coisas, ele disse. Patrícia arregalou os olhos. O quê? Pega suas coisas e sai daqui. Agora. Rodrigo, você não está falando sério. Tô completamente sério. Você tem 1 hora para fazer as malas e sair do meu apartamento. Do seu apartamento? Ela deu uma risada incrédula. Esse apartamento é nosso. A gente é casado. Você não pode simplesmente me expulsar. Esse apartamento está no meu nome. Eu comprei antes do casamento. E pode ter certeza que amanhã de manhã eu vou no advogado dar entrada no divórcio. O rosto de Patrícia ficou vermelho. Você vai se arrepender disso. A única coisa que eu me arrependo é de ter casado com você. Ah, é? A voz dela ficou mais alta, mais estridente. Você acha que vai ser feliz voltando para aquela velha, cuidando dela como se fosse um bebê, limpando a bunda dela quando ela não conseguir mais ir no banheiro sozinha? Sai daqui, Patrícia. Você vai ficar sozinho, Rodrigo. Sozinho e velho,
cuidando de uma mulher que nem vai lembrar do seu nome daqui a alguns anos e vai se arrepender de ter me deixado. Rodrigo atravessou a sala, abriu a porta do apartamento. 1 hora depois disso, eu chamo a polícia. Patrícia ficou parada ali, tremendo de raiva. Então ela pegou a bolsa que estava no sofá e caminhou até a porta. Quando passou por ele, parou. Você sempre foi fraco, ela disse. Sempre precisou de alguém para te validar. Primeiro sua mãe, agora vai voltar para ela de novo. Mas um dia você vai perceber que eu estava certa. Nunca. Ela saiu, mas voltou alguns minutos depois com uma mala. Pegou roupas, sapatos, alguns objetos pessoais. Rodrigo ficou na sala, de braços cruzados, assistindo. Não ia ajudar, não ia falar, só queria ela fora dali. 40 minutos depois, Patrícia arrastou a última mala até a porta. Meu advogado vai entrar em contato, ela disse, e pode ter certeza que você vai me pagar por isso. Faz o que você quiser. Ela saiu e bateu a porta. Rodrigo ouviu o som dos passos dela se afastando pelo corredor. Depois, silêncio. Ele ficou parado ali no meio da sala vazia, cercado pelos móveis caros, pela decoração sofisticada, por tudo que tinha construído, e se sentiu completamente vazio. Rodrigo pegou o celular e ligou para a mãe. Ela atendeu no terceiro toque, a voz ainda fraca. Rodrigo, filho, tá tudo bem? Tá, mãe. Só queria ouvir sua voz. Você tá chorando? Rodrigo nem tinha percebido, mas estava. Tô, mas são lágrimas boas, eu acho. O que aconteceu? Eu descobri coisas. Descobri que você tentou falar comigo várias vezes e eu não estava lá. Descobri que você pediu ajuda e não recebeu. Descobri que você achou que eu não queria mais saber de você. Filho. E eu descobri que nada disso foi culpa sua. Foi culpa minha por confiar na pessoa errada. E foi culpa dela por ser quem ela é. Alzira ficou em silêncio. Então, você brigou com a Patrícia? Briguei, e ela não mora mais aqui. Ai, meu Deus, por minha causa? Não, mãe, por causa dela. Por causa de tudo que ela fez. E por minha causa, por ter deixado isso acontecer. Rodrigo limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas agora vai ser diferente. Eu prometo. Nunca mais você vai passar por isso. Nunca mais você vai sentir que está sozinha. Rodrigo, filho, eu não quero ser um peso para você. A senhora não é um peso. A senhora é minha mãe. E eu devia ter lembrado disso há muito tempo. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Então Alzira disse, a voz embargada. Você quer vir aqui? Dormir no quarto de hóspedes hoje? Eu sei que você deve estar mal. Rodrigo sorriu pelo meio das lágrimas. Mesmo depois de tudo, mesmo fragilizada, doente, negligenciada, a primeira reação da mãe era cuidar dele. Não, mãe, hoje não. A senhora precisa descansar. Mas amanhã eu vou buscar a senhora no hospital e a gente vai conversar direitinho. Sobretudo. Tá bom, filho. Beijo grande. Beijo, mãe. Eu te amo. Eu também te amo. Rodrigo desligou e ficou olhando para o celular. Depois abriu o WhatsApp, foi em contatos, procurou o nome dela. Patrícia. Bloqueou. Excluiu. Era hora de começar de novo. Do jeito certo dessa vez. Na manhã seguinte, Rodrigo estava na porta do hospital às 7 horas. Alzira recebeu alta às 9, com uma lista de medicações, orientações nutricionais e pedido de acompanhamento com geriatra. Ele levou ela para casa, mas não foi embora. Ficou, preparou o almoço, sentou com ela na mesa. Conversaram. De verdade, sem pressa, sem celular tocando, sem reuniões para correr. Filho, Alzira disse enquanto comiam, você não precisa fazer tudo isso. Você tem trabalho. O trabalho pode esperar. E a Patrícia, ela não vai ficar brava de você passar o dia aqui? Rodrigo colocou o garfo no prato. Mãe, a Patrícia e eu terminamos. Alzira arregalou os olhos. Por minha causa. Pela causa dela. Pela causa de tudo que ela fez.
Rodrigo contou. Contou tudo. As mensagens bloqueadas, os áudios falsos, os pedidos de dinheiro ignorados, a manipulação sistemática. Quando terminou, Alzira estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sabia, filho. Eu juro que não sabia que era tão grave assim. Eu sei, mãe, e a culpa não é sua. A culpa é minha por não ter prestado atenção, e é dela por ter feito isso. Mas você abriu mão do seu casamento? Eu abri mão de um casamento mentiroso com uma pessoa cruel. Não foi uma perda. Rodrigo segurou a mão da mãe. Sabe o que é uma perda de verdade? Ter perdido esses últimos meses com a senhora. Ter deixado a senhora sozinha, passando dificuldade, achando que eu não me importava. Isso sim é uma perda. E é uma perda que eu não vou deixar acontecer de novo. Eles terminaram o almoço em silêncio confortável. Depois, Rodrigo lavou a louça enquanto Alzira secava, como faziam quando ele era adolescente. Sabe, ela disse, guardando os pratos, eu cheguei a pensar que você tinha esquecido de mim. Nunca, mãe, nunca. É que a gente fica velha e começa a achar que é um estorvo, que os filhos têm vida própria e não querem mais saber da gente. A senhora nunca foi um estorvo, nunca. Alzira sorriu. Obrigada, filho, por ter vindo, por ter percebido, por estar aqui. Obrigado por não ter desistido de mim. Naquela noite, quando Rodrigo finalmente voltou para o apartamento vazio, ele não sentiu solidão, sentiu alívio. Patrícia tinha ido embora, e junto com ela, tinha ido embora a mentira, a manipulação, a culpa. O que sobrou foi a verdade, crua, dolorosa, mas real. E era com essa verdade que Rodrigo ia ter que aprender a viver de novo. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Não por causa do divórcio, embora o advogado de Patrícia estivesse fazendo exatamente o que ela tinha prometido, tentando arrancar o máximo possível. Não por causa do trabalho, embora a empresa precisasse da atenção dele. Foram difíceis porque Rodrigo estava aprendendo algo que nunca tinha aprendido: estar presente. Ele passou a ir na casa da mãe todos os dias, de manhã, antes do trabalho, para tomar café com ela, ver se tinha tomado os remédios, se tinha comido direito. À tarde, quando possível, voltava para almoçar. À noite, ligava antes de dormir. No início, Alzira resistia. Filho, você não precisa vir todo dia, eu tô bem. Mas Rodrigo insistia, e aos poucos ela foi aceitando. Aos poucos ela foi percebendo que não era incômodo. Era amor. Na segunda semana, Rodrigo contratou uma nutricionista para fazer um plano alimentar para Alzira. Ela estava 20 quilos abaixo do peso ideal. Precisava recuperar. Mas não de qualquer jeito, de forma saudável, acompanhada. A nutricionista, uma moça jovem chamada Fernanda, foi até a casa de Alzira, conversou com ela, entendeu a situação. Montou um plano que fosse viável, gostoso e nutritivo. E mais importante, que Alzira conseguisse seguir sozinha. Mas eu quero que o senhor participe também, Fernanda disse para Rodrigo. Não adianta eu passar a dieta se ela não tiver apoio. O senhor vai ter que cozinhar com ela, fazer mercado com ela. Tornar isso uma rotina da família. Rodrigo concordou. E foi assim que, pela primeira vez em décadas, ele voltou a cozinhar com a mãe. Todos os domingos, ele chegava cedinho, os dois faziam o almoço juntos. Ela ensinava receitas antigas que ele tinha esquecido. Ele descobria que tinha memórias guardadas no cheiro do refogado, no barulho da panela de pressão, no jeito que ela cortava os legumes. No terceiro domingo, enquanto faziam uma massa caseira, Alzira parou no meio do processo e ficou olhando para ele. "O que foi?" Rodrigo perguntou. "Nada. É só que eu tinha esquecido como é bom ter você aqui." Rodrigo sentiu o peito apertar. "Eu também tinha esquecido, mãe." O processo de divórcio foi frio, mecânico, exatamente como Rodrigo esperava. Patrícia queria metade de tudo.
O advogado dela argumentava que ela tinha contribuído para o crescimento da empresa, que tinha apoiado Rodrigo emocionalmente, que merecia uma compensação justa. O advogado de Rodrigo, um homem experiente chamado Marcelo, foi direto. Ela não tem direito a nada da empresa. Foi criada antes do casamento. Mas o apartamento, os bens adquiridos durante, ela tem direito à metade. Tudo bem, Rodrigo disse. Dá o que ela quer. Eu só quero que isso acabe rápido. Marcelo franziu a testa. Rodrigo, a gente pode brigar, pode prolongar. Você tem argumentos fortes. Ela deixou sua mãe passar fome, manipulou você, agiu de má fé. Eu sei, mas não quero brigar. Não quero ficar amarrado nisso. Quero seguir em frente. E foi isso que ele fez. Concordou com a divisão dos bens. Ficou com a empresa, ela ficou com metade do valor do apartamento, do carro, das economias. Rodrigo nem piscou. Dinheiro ele recuperava. Tempo com a mãe, não. 6 semanas depois do dia em que tinha encontrado Alzira, desmaiada na cozinha, o divórcio foi oficializado. Rodrigo assinou os papéis no cartório, saiu e sentiu como se um peso tivesse saído dos ombros. Ele pegou o celular e mandou mensagem para a mãe. Acabou, oficialmente solteiro de novo. Ela respondeu: vem almoçar aqui, fiz aquele frango com quiabo que você gosta. Rodrigo sorriu e foi. Com o passar dos meses, Alzira foi se recuperando. Ganhou peso. A cor voltou ao rosto. As forças voltaram. Ela voltou a cuidar das plantas do quintal com aquele cuidado de antes. Voltou a colocar migalhas para os pardais na janela. Mas mais do que fisicamente, ela se recuperou emocionalmente. Voltou a sorrir. Voltou a ter brilho nos olhos. Voltou a acreditar que não era um peso. Rodrigo, por sua vez, aprendeu a viver de uma forma nova, menos corrida, mais presente. Ele continuou gerindo a empresa, continuou fechando contratos, continuou crescendo profissionalmente. Mas agora tinha prioridades diferentes. Trabalho era importante, mas a mãe era essencial. Toda quarta-feira virou dia fixo de médico. Rodrigo levava a Alzira nas consultas, esperava do lado de fora, conversava com os médicos, entendia os diagnósticos, ajustava medicações quando necessário. Virou especialista em saúde de idosos, sem nem perceber. Seu filho é muito atencioso, a geriatra disse certa vez para Alzira. A maioria dos filhos deixa os pais irem sozinhos nas consultas, ou mandam cuidadores. Ele não é como a maioria, Alzira respondeu, olhando para Rodrigo com orgulho. Ele é especial. E Rodrigo, ouvindo aquilo, entendeu que tinha recebido a maior validação profissional que poderia receber. Não era o prêmio de empreendedor do ano. Não era o contrato milionário fechado. Era aquele olhar da mãe, aquele orgulho genuíno. Num sábado de tarde, 4 meses depois de tudo, Rodrigo estava na casa da mãe, ajudando ela a organizar o armário da cozinha, quando ela disse algo inesperado. Filho, eu quero te pedir desculpas. Rodrigo parou no meio do que estava fazendo. Desculpas? Por quê? Por ter deixado a situação chegar onde chegou. Eu devia ter insistido mais. Devia ter ido até você. Devia ter brigado pela minha própria dignidade. Mãe, a senhora não tem que se desculpar por nada. Eu é que... Deixa eu terminar. Ela o olhou com aquele jeito firme que ele conhecia desde criança. Eu fiquei passiva demais. Aceitei demais. Acreditei demais quando me disseram que eu estava sendo um peso. Eu devia ter confiado mais na gente, no que a gente tinha, na história que a gente construiu juntos. Rodrigo sentou na cadeira da cozinha. E eu devia ter prestado atenção, devia ter percebido. A gente errou dos 2 lados, ela disse sentando ao lado dele. Mas agora a gente está consertando. Isso é o que importa. Eles ficaram ali em silêncio, lado a lado, olhando pela janela da cozinha. Os pardais tinham acabado de chegar. Comiam as migalhas que Alzira tinha deixado.
Rodrigo reparou que agora ela deixava não só migalhas, mas pedacinhos de pão fresco, frutas picadas. Ela tinha comida sobrando, tinha o que oferecer. Sabe o que é engraçado? Rodrigo disse. Eu achava que estava construindo um império. Achava que estava conquistando o mundo. Mas no final, a única coisa que importa é isso aqui. Esse momento, eu e a senhora sentados na cozinha vendo o pássaro comer. Alzira sorriu. Não é engraçado, filho. É a vida de verdade. 6 meses depois daquele dia que mudou tudo, Rodrigo vendeu o apartamento da Batel. Não conseguia mais morar ali. As memórias eram ruins, a energia era pesada. Ele comprou uma casa pequena, aconchegante, com 2 quartos, no mesmo bairro da mãe. 2 ruas de distância. Dava para ir andando. Quando Alzira soube, ficou preocupada. Filho, você não precisa morar perto de mim. Você é jovem, precisa viver sua vida. É a minha vida, mãe, e eu quero viver perto da senhora. Mas e se você conhecer alguém? E se você quiser casar de novo? Se eu conhecer alguém, ela vai ter que entender que a senhora faz parte da minha vida. Vai ter que aceitar. Vai ter que amar a senhora também. Caso contrário, não é a pessoa certa. Alzira abraçou o filho, emocionada. Quando você ficou tão sábio, aprendi com a senhora. Só demorei um pouco para entender a lição. A rotina dele se estabeleceu. Rodrigo ia na casa da mãe toda manhã para o café. Tomavam juntos, conversavam sobre o dia, planejavam a semana. Ele ia trabalhar, voltava para almoçar quando possível. À noite, às vezes jantavam juntos, às vezes não. Mas sempre se falavam. Não era uma rotina sufocante, não era dependência, era companhia, era presença. Era amor expresso na forma mais simples possível, tempo. No aniversário de 83 anos de Alzira, Rodrigo organizou uma festa pequena na casa dela. Vizinhos, alguns amigos antigos, a equipe da empresa. Nada muito grande, mas significativo. Dona Irene, a vizinha que tinha mandado aquela mensagem fatídica meses atrás, se aproximou de Rodrigo durante a festa. Você sabe que salvou a vida dela, né? Rodrigo balançou a cabeça. A senhora que salvou. Se não fosse aquela mensagem... Eu só mandei a mensagem. Você que veio, você que ficou, você que mudou. Ela apertou o braço dele. E ela? Olha ela agora. Olha a diferença. Rodrigo olhou. Alzira estava na sala, conversando animadamente com uma amiga antiga, rindo, comendo um pedaço de bolo. O rosto tinha cor, os olhos tinham brilho. Ela estava viva, realmente viva. Obrigado, Rodrigo disse para Dona Irene, por ter se importado. É o mínimo que a gente pode fazer, né? Cuidar uns dos outros. A festa seguiu até tarde. Quando todo mundo foi embora, Rodrigo ficou ajudando Alzira a limpar. Lavaram louça juntos, como sempre faziam. Filho, ela disse enquanto secava um prato, eu quero que você saiba uma coisa. O quê? Esses últimos meses foram os mais felizes da minha vida em muito tempo, talvez em anos, não por causa do dinheiro, não por causa da comida na geladeira, mas por causa de você, por ter você de volta. Rodrigo sentiu os olhos arderem. Eu nunca fui embora, mãe. Mas você não estava presente. E agora está. E isso faz toda a diferença. Ele abraçou ela ali na cozinha, os 2 molhados de água da pia, cercados por pratos limpos. E entendeu que aquele era o final surpreendente prometido. Não era sobre vingança contra Patrícia. Não era sobre justiça judicial. Não era sobre recuperar o tempo perdido, era sobre estar presente dali para frente, era sobre escolher o que realmente importava, era sobre transformar dor em aprendizado, era sobre amor expresso não em palavras, mas em atos. 1 ano depois daquele dia, Rodrigo estava na sala da casa dele quando recebeu uma mensagem inesperada. Era de Patrícia. Rodrigo, eu sei que você não quer falar comigo, mas eu preciso dizer uma coisa. Eu estava errada em tudo e eu sinto muito. Não espero perdão, não espero resposta.
Só precisava falar. Espero que você e sua mãe estejam bem. Rodrigo leu e não respondeu. Não porque estava com raiva, mas porque não tinha mais nada a dizer. Aquele capítulo tinha fechado, virado a página. Ele bloqueou o número de novo e foi até a casa da mãe. Era domingo, dia de cozinhar junto. Quando chegou, Alzira estava no quintal, regando as plantas. Ela o viu e sorriu. Chegou cedo hoje. É que eu estava com saudade. Ela riu. A gente se viu ontem. Eu sei, mas mesmo assim. Eles entraram na cozinha. Rodrigo pegou o avental. Alzira separou os ingredientes. E começaram a fazer a comida, lado a lado, conversando sobre coisas simples. O tempo, as plantas, o vizinho que comprou o carro novo. Coisas insignificantes para qualquer outra pessoa, mas para eles era tudo. Era vida, era conexão, era presença, e no final era tudo que importava. CTA, final, mais E aí, essa história te tocou? Se sim, deixa seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Mas antes de ir, quero te fazer uma pergunta séria. Tem alguém na sua vida que você ama, mas que você tem deixado de lado porque confia que outra pessoa está cuidando? Pais, avós, tios, irmãos, pensa bem. Quando foi a última vez que você realmente esteve presente com essa pessoa? Não manda áudio correndo, não manda "Oi, tudo bem" no WhatsApp. Presente de verdade, olho no olho, tempo de qualidade, porque a história de Rodrigo e Alzira nos ensina uma coisa importante. Confiança cega pode ser perigosa, e a ausência, mesmo sem má intenção, dói. Vai lá, liga, visita, pergunta como a pessoa tá, de verdade. E se você sentir que alguma coisa não tá certa, investiga. Não aceita respostas prontas. Não acredita só, porque é conveniente acreditar, porque no final, presença é o maior presente que a gente pode dar para quem amamos. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Deixa nos comentários qual cidade você está assistindo. E me conta, você já passou por alguma situação parecida? Um abraço. E lembra, nunca é tarde para estar presente.